Olá pessoal, esta é uma videoaula para aula de programação. Nesta videoaula eu vou falar sobre programação de testes unitários, utilizando a ferramenta PHP Unity. Então, relembrando aqui, nas aulas anteriores, a gente estava trabalhando na classe livro, no exemplo que eu estava fazendo. Então, essa classe aqui foi desenvolvida nos vídeos anteriores. Então, vamos utilizar essa classe para fazer o exemplo do desenvolvimento de uma classe de testes, de um conjunto de testes para automatizar os testes unitários do nosso código. Então, hoje é muito comum no desenvolvimento de software a utilização de métodos automatizados para testar o código. Então, a gente desenvolve código para automatizar esses testes, os testes unitários. O que é um teste unitário? É um teste de um pequeno trecho de código, de uma função, de uma classe, de um método de uma classe. Então, cada um desses pequenos trechos, desses pequenos elementos do nosso código, a gente desenvolve um teste, que vai retornar para nós a informação se deu certo, se passou ou não naquele teste. E essas ferramentas de automatização de testes, como por exemplo o PHP e o Unity, possibilitam que a gente gere relatórios com o resultado final de todos os testes executados. Então, qual é o primeiro passo para a gente poder desenvolver o nosso conjunto de testes automatizados? É instalar a ferramenta PHP e Unity. Eu estou utilizando aqui a ferramenta Visual Studio e esse processo é mais ou menos similar para as outras ferramentas de edição de interface de desenvolvimento. Aqui no Visual Studio eu vou pesquisar e vou instalar aqui o PHP Unity, essa versão aqui. Então ele instalou, e uma vez instalado eu posso então começar a desenvolver o meu código. O que eu vou fazer? Primeiramente eu vou criar um novo arquivo. Esse arquivo aqui eu vou chamar de livro teste.class.php, porque também é uma classe que vai executar os testes do meu código, da minha classe livro. Então, o nome livro porque eu vou testar a minha classe livro. Então, esse arquivo aqui PHP vai ser uma classe também. Primeiramente, eu vou importar um arquivo que é necessário para o desenvolvimento, as classes que fazem parte do PHP Unity, que eu vou utilizar para desenvolver as minhas classes de teste. A maioria dos testes que são feitos, a gente precisa dessa classe aqui, a test case. A gente vai estender ela para poder desenvolver os nossos testes. Então, eu vou criar aqui uma classe chamada livro teste para identificar que é o teste da classe livre. E ela tem que estender a classe test case. E aí, nessa classe, eu vou programar métodos que vão fazer testes individuais da minha classe livre. Posso testar a criação de um objeto, posso testar se o resultado de um processamento de algum método da minha classe livre está de acordo com o esperado. Então, eu colho valores que seriam corretos para aquela minha área de negócio e faço esses testes comparando esses resultados para ver se eles estão adequados ou não. Então, isso são os testes unitários. Então, aqui vou verificar primeiro os métodos que eu já tenho desenvolvidos, para eu poder testar algum deles. Por exemplo, verificar se eu estou conseguindo construir um objeto da forma correta, se meu construtor está funcionando, por exemplo. Então, eu posso chamar o método, criar aqui um objeto, eu vou criar primeiramente uma função que vai representar esse teste, o teste para ver se o objeto livre é criado corretamente.
Então, esse vai testar se o livro é criado corretamente. Então, eu vou criar aqui um livro. E aí eu tenho que passar os argumentos, é o título, né, teste, o ano, o valor, se não me engano, e a nota, uma nota para aquele livro. Também tenho que importar aqui o arquivo, né, que é o arquivo que eu estou testando, né, a classe livro. E aí eu vou utilizar métodos específicos do framework PHP Unity para verificar se deu certo ou não aquele procedimento, se ele está retornando ou não o resultado esperado. A gente chama esses métodos de asserções, né? São verificações, asserções que verificam se o resultado se o resultado retornado, né, está igual ao resultado esperado. Então, existem vários métodos, eu vou dar alguns exemplos aqui, mas na documentação do PHP Unity tem vários outros métodos específicos para cada tipo de teste que eu queira desenvolver. Então, eu quero testar aqui, nesse exemplo, se a minha variável livro, que eu criei ali na linha 7, ela realmente é um objeto do tipo da classe livro, ou seja, não retornou um null, se deu certo aquela criação do meu objeto. Então, eu vou usar o método assert instance of, né? Eu quero verificar se aquele objeto é no tipo de uma instância. Qual que é o valor esperado? Então, eu vou colocar aqui a classe um objeto do tipo livro. E qual é o valor atual? O valor que eu vou verificar é o objeto livro. E aí, como é que eu vou processar essa minha classe? Então, quando a gente instala a ferramenta PHP Unity no Visual Studio, ele já instala algumas bibliotecas que permitem a gente executar esse arquivo e gerar o relatório, né? Então, ele vai chamar automaticamente esses métodos e gerar um relatório dos retornos, né, que ocorreram nesses assertions, né, nessas asserções. Então, se eu pressionar ali Ctrl Shift P e pesquisar por PHP Unity, o meu aqui não está localizando. Achou agora. Aqui. Ele vai executar e ele vai gerar um relatório no console com o resultado do processamento. Tá? Se ele aconteceu algum erro, se não aconteceu algum erro, nenhum erro. Aqui no meu assertion faltou a letra T, né? É assert instance, né? Então ele deu o erro aqui, né? Ele não conseguiu executar, né? Deu um erro porque eu escrevi o método errado, né? O nome do método errado. Vamos executar novamente. E agora o relatório retornou que ele passou. Então ele conseguiu criar aquele objeto e aquela resposta foi verdadeira, né? Ele conseguiu comparar, né, esse classe livro com esse objeto livro que eu criei aqui na linha anterior, e aí os dois são iguais, né? Então esse objeto livro é da classe tipo livre, e aí por isso o relatório retornou aqui que houve um acerto. Okay? E aí quando ocorre o erro, né, ele mostra no relatório a falha e por que ocorreu, como no resultado anterior. Então agora eu vou fazer mais um exemplo, mais um teste que a gente pode executar, né? Então aqui no arquivo de testes a gente vai criar vários testes para cada uma das funções do nossa classe que a gente está testando, e muitas vezes mais de um teste, né? A gente pode criar um teste que dê sucesso, um teste que dê falha. Por exemplo, vamos criar um teste aqui para validar o título do livro se ele não está em branco.
e eu vou fazer para que esse teste fale, né? Lembrando que eu criei um livro aqui, o teste, né? Eu vou criar novamente esse livro, né? Eu criei só naquele escopo da função anterior, eu vou criar ele novamente aqui e vou chamar um outro método assert_ent. Então ele vai verificar se o valor que eu estou passando aqui como parâmetro, ele é uma string vazia ou não. Qual que é o valor que eu vou passar? Eu vou passar aqui o livro getTítulo, um método que a gente criou na aula anterior, que retorna o valor do título. Tá? Então esse teste deve falhar, né? Não é o esperado para o teste, né? Mas ele vai falhar porque esse título a gente sabe que ele não é em branco, né? Ele tem uma informação lá. Então, para o nosso relatório, né, vai mostrar os dados diferentes. Eu vou executar todos os testes, tá? Então, aqui no relatório, ele mostra os dados, né? Então, ele executou 2 testes, né? São duas acessões, 2 accessions, e um deles falhou. Tá? E aí, aqui ele mostra qual que é o erro, né? Qual que é o método que falhou? Qual foi o teste? Teste título em branco. Ele falhou porque a string passada não está em branco, não está empty, né? Então, assim, eu vou conseguir conferir aqui nesse relatório cada um dos testes, se passou ou se deu erro, né? Os testes que deram errado, ele apresenta os resultados. E assim eu vou fazendo para todas as funções, todos os desvios, né? Todas as opções que eu posso ter dentro do meu código, dentro do meu programa. Quantos testes eu devo fazer? Isso é uma análise que a gente deve fazer cobrindo a maior possibilidade de erros possíveis, né? Não dá para testar todas as opções possíveis dentro de um programa médio, né? Isso gera um tamanho de teste muito grande que toma muito tempo, às vezes, do próprio desenvolvedor. Mas um número de testes que seja suficiente para cobrir a maior possibilidade de erros. Os testes não podem ser muito grandes, ou seja, eu não posso, dentro de uma função de teste, testar muitas coisas ao mesmo tempo, porque daí vai ficar difícil identificar onde que aconteceu o erro. Então, facilita quando eu faço testes mais objetivos, mais precisos. E aí, outro detalhe dos testes automatizados é que, em geral, a gente trabalha com a metodologia TDD, o que é o Test Driven Development, ou desenvolvimento dirigido por testes. O que é essa metodologia? Eu programar primeiro o teste, então essa parte que eu estou fazendo aqui, para depois desenvolver o código da minha classe. Então, eu vou pensar primeiro no teste, né, vou pensar primeiro no resultado que eu espero, como que eu vou chamar aquele método, para depois fazer o código. E isso ajuda bastante no desenvolvimento. Então, ajuda o desenvolvedor a pensar melhor sobre a função, sobre o que ela deve retornar, como ela deve ser chamada. E aí o desenvolvedor vai desenvolvendo o código mais passo a passo, garantindo que todo o código seja coberto por pelo menos um teste e ajudando ele na documentação do próprio código. Então, por exemplo, olhando a minha classe aqui, eu posso pensar em algum método que não está desenvolvido ainda para começar a fazer esse desenvolvimento guiado pelos testes, né? Por exemplo, vamos supor que eu queira controlar aqui, não tem, né, se o livro está disponível ou não, né, o estoque, né, a quantidade de livros disponíveis lá na livraria. Sem avaliar aqui a questão de coesão da classe, né, só pensando no desenvolvimento. Então, a gente poderia pensar em incluir algum campo aqui para controlar se a quantidade de livros que existiriam para serem vendidos lá na nossa loja virtual, e aí a gente poderia informar se eles estão disponíveis ou não. Então, não existe ainda nenhuma função, nenhum campo que faça isso na minha classe. Então, no desenvolvimento guiado por teste, ele é feito geralmente em 3 passos, né? Então, primeiro eu vou desenvolver o teste, vou executar ele e espera-se que esse teste dê erro,
a falha. Por quê? Porque a função ainda não existe. Então eu vou desenvolver essa função, vou executar novamente o meu teste e aí sim ele vai passar. E aí eu vou repetindo esse ciclo sempre até que o meu código esteja todo desenvolvido. Então aqui eu vou iniciar o teste para verificar a disponibilidade do livro em estoque, né? Se tem disponibilidade ou não desse livro. Então eu vou criar um novo método aqui. E aí eu vou pensar como é que eu quero testar isso, né? Como é que eu quero que o sistema me avise se tem disponível ou não. De repente eu quero mostrar uma informação lá no site, né? Ou listar apenas os livros disponíveis. Então, pensando nisso, de repente, se o sistema retornar para mim se um determinado livro que eu estou pesquisando, ele está disponível ou não, talvez seja a informação mais fácil, né, de trabalhar. Então, ele poderia retornar para mim um valor booleano. Então, o primeiro teste que eu vou fazer, né, eu vou criar aqui um livro novamente para testar. E aí eu vou testar usando esse método assert true. Por exemplo, eu quero que o livro esteja disponível. Né? E aí eu vou passar como argumento o livro que eu quero verificar se está disponível ou não. Chamando um método dele, né? Okay? Geralmente no nome dos testes a gente coloca também se a gente quer, se aquele teste ele é para falhar ou se ele é para ser um sucesso, porque às vezes a gente quer testar alguma informação e espera que realmente falhe, né, que realmente o sistema valide aquelas informações e não deixe aquele processamento acontecer, por exemplo, um cadastro com alguma informação importante faltando, e aí aquele teste tem que falhar. Esse teste aqui eu quero que dê sucesso, né, que o livro esteja disponível. Eu acabei de criar ele, né, então eu gostaria que ele estivesse disponível. Então eu posso colocar aqui teste livro disponível, sucesso. E aí depois eu posso criar um outro teste, né, teste livro disponível falha, onde eu vou testar outros métodos ou uma outra sequência de processamento. Tá? E aí criei esse meu teste, vou executar ele novamente. Tá? Vou executar para todos os testes. E aqui ele vai colocar que tem duas falhas, né, e um erro, né? Por causa do teste que eu já estava executando anteriormente, né? Então ele falha. Mas esse teste aqui que nós criamos agora, né, o teste do livro disponível sucesso, ele realmente ele apresenta um erro porque ele vai dizer que o método livro disponível não existe. E até aí tudo bem, é isso mesmo que eu quero, porque se eu criar um método, estou criando um teste novo, né, para alguma coisa que já existe, então aí já tem um problema, eu tenho que verificar, né, se aquilo que eu estou fazendo, aquele desenvolvimento já não foi criado por outro desenvolvedor. Então os testes automatizados vão ajudar nisso também. Então a primeira coisa a fazer é criar, instanciar esse método lá na minha classe, né, o livro disponível. Então eu vou lá na minha classe e desenvolvo esse método. E eu sei que ele tem que retornar um booleano, então eu já coloco aqui, ó, return true. Então a ideia é desenvolver sempre o mais simples possível, né? Isso não está correto, né? Eu sei que eu preciso desenvolver aqui nesse meu método. Mas a ideia do desenvolvimento ágil, né, com o TDD, é a gente trabalhar sempre da forma mais simples possível e depois a gente ir tornando isso mais complexo, né, aumentando a complexidade. Então, primeiramente, a única coisa que o meu método faz é retornar um verdadeiro, né, ou poderia ser um falso, e aí já não vai mais acontecer esse erro aqui no meu teste. Ele vai passar.
Então agora eu tenho um novo resultado, né? E agora aquele meu teste passou. Então ele apresentou apenas uma falha, que é esse teste aqui do título em branco, que ele já estava apresentando a falha antes, né? Porque a gente sabe que o livro não está em branco. E os outros testes eles passaram, né? Foram 3 testes, né? São 3 testes, mas apenas um apresentou o erro, que é esse erro que está aqui, que falha, né? Nesse caso não foi um erro, foi uma falha. Então legal, até aí o meu desenvolvimento está concluído. Mas aí eu posso continuar fazendo mais testes, né? Vou copiar até esse teste aqui e agora eu posso testar uma outra situação. Eu quero agora que colei 2 vezes. Eu quero agora que o meu teste falhe, por exemplo. Então, tem o teste do livro disponível sucesso. Agora, eu vou fazer um teste disponível falha, para verificar se o meu teste está funcionando. Então, eu vou criar um livro aqui novamente, igual ao anterior, porque não tem o que eu fazer, né, mudar. E vou testar agora false. Em vez de testar set true, vou testar teste set false, para verificar se esse meu teste dá certo. Então, nesse caso aqui, eu quero que apresente o resultado false, né? Então, eu executo novamente meus testes. E aqui, ele vai dizer agora que tem dois falharam, 2 testes, né? Aquele lá do empty, né? Que eu não removi ainda. E esse segundo aqui, ó, que espera que o assertion seja um true, né, que seja verdadeiro, quer dizer, ele retorna verdadeiro, né, mas eu esperava um falso, né. Então, por que eu não consigo retornar um falso, né, não ter um livro não disponível? Porque eu não tenho essa implementação no meu código, então eu tenho que ir lá e mudar, né, meu código, mudar alguma coisa. Aí eu posso começar a analisar e verificar o que está faltando. De repente, se eu colocar um campo a mais, né, para controlar isso, eu consigo passar nesse teste. E aí eu posso, vamos colocar aqui quantidade em vez de disponível. E aí, quando cadastrar o livro, eu já informo a quantidade, né? Ok. E aí, esse meu método disponível, eu posso retornar, por exemplo, se a quantidade for maior que 0. Tá? Se a quantidade for menor ou igual a 0, então quer dizer que ele não está disponível. Okay? E aí eu posso mudar meu teste aqui, né? Eu vou mudar todos os aqui, passando um valor. E aqui nesse último teste, né, que eu estou testando se é falso, eu vou passar o valor 0, quer dizer, ele não vai ter nenhum disponível. E aí vamos ver se agora nossos testes vão passar. E agora passaram. O único que falhou foi aquele do título vazio, né? Eu não implementei aquilo, ainda ele continua dando erro naquele teste. Tá? Mas agora nos outros testes que não estão apresentando nenhum erro, ele deu sucesso, passou. Então quer dizer que agora esse meu controle aqui de livro disponível, não disponível, já está funcionando. Então essa é a ideia do desenvolvimento guiado por testes, né? Usando aí o teste automatizado, com ferramentas que deem suporte à execução desses testes, e o que facilita bastante a execução, validar se o meu código está funcionando ou não, o desenvolvimento do código sempre partindo de um ponto mais simples possível, depois a gente ir incrementando isso aos poucos, né? E aí no final a gente tem o código todo documentado, com testes, né?
E para melhorar um pouco o código, né, que a gente tem algumas linhas aqui repetidas, né, que é a instância aqui do objeto livro que é reutilizado em vários testes, a gente pode usar um método especial aqui da classe TestCase, que é a setup, onde a gente pode definir variáveis que vão ser reutilizadas, né, informações que precisam ser processadas em outros testes, né, ou fazer alguma configuração inicial para a nossa classe que é necessária para a execução de todos os testes. Então, a gente quer essa variável que essa variável livro esteja acessível para todos os testes. Vamos declarar ela aqui como um atributo da nossa classe livro teste. E vou criar um método chamado aqui setup. Esse método de setup, ele é chamado antes de todos os outros métodos, né, todas as outras funções de testes. Então, ele vai executar o código que está aqui dentro sempre para fazer uma configuração inicial para os nossos testes. Então, eu vou mover esse código que está aqui para a nossa função setup. E agora, acessando, né, a variável da classe, né, o atributo da classe, usando a palavra reservada diz. Então, aqui eu estou criando essa... E aí eu posso eliminar, então, essas linhas repetidas aqui. Eu só não vou eliminar desse último teste, porque aqui eu realmente estou passando parâmetro diferente, né? E aí eu posso customizar isso de outras formas, mas eu vou deixar aqui, então, a criação do novo livro, e aí esse parâmetro que eu passo aqui vai ser o livro aqui desse contexto aqui da função. E nos outros eu vou mudar aqui para passar a variável, né, o atributo da classe. E agora podemos executar novamente os testes. E aí tivemos os mesmos resultados, né? Aquele teste lá do testa título em branco, né? Ainda está apresentando erro porque não foi implementado aquela versão. Mas os outros testes todos obtiveram sucesso, né? Então são 4 testes e um apenas falhou. Então era isso, pessoal. Aí até a nossa próxima aula.